economia mundial, que não são estes países aqui. Há dados, né, divulgados recentemente. Um me chamou a atenção, foi uma reprodução do Financial Times, publicado há algum tempo atrás no jornal Valor Econômico, aqui do Brasil, dando conta que nos Estados Unidos da América, pela primeira vez, depois de 100 anos, a força de trabalho industrial é inferior a 10% da força de trabalho efetivamente ocupada na economia americana. Pela primeira vez, depois de 100 anos, ocorre isso. Ou seja, pessoas trabalhando em indústrias constituem menos de 10% da população economicamente ocupada nos Estados Unidos. Se nós pensarmos que numa indústria há uma enorme quantidade de funções que não tem nada a ver com produção material propriamente dita, marketing, administração de fluxo de insumos, de estoques, comunicação, gestão, etc., talvez nós possamos pensar que as pessoas, que o número de pessoas que se ocupam em fazer coisas que, se caírem no chão, quebram, né? Fazer coisas no sentido material do termo, talvez não cheguem a 5% da população efetivamente ocupada na economia, né? E isto é um reflexo do fato de que hoje vários países, como o Brasil, que estão longe de serem países dominantes na cena econômica internacional, têm um peso proporcional da atividade industrial na respectiva economia que é superior ao peso da atividade industrial nos PIBs, né, nos sistemas econômicos dos países avançados. Ou seja, já há bastante tempo, industrialização deixou de ser sinônimo de desenvolvimento. Industrialização, na maior parte dos casos, passou a ser sinônimo de simples fabricação de bens que são pensados aqui, né? Bom, em último lugar, nós temos a periferia propriamente dita. Os países com produção de insumos de baixíssimo valor agregado, né? Se isto aqui tiver um chip, ou os circuitos eletrônicos, né, que fazem este pequeno objeto funcionar, talvez tenham origem na sílica extraída numa areia de alguma praia de Moçambique rica deste mineral, né? E isto, uma vez extraído, é apropriado por este sistema, é transformado num insumo qualquer que, por sua vez, materializa um bem que foi pensado aqui nos países que desempenham a atividade cerebral do sistema econômico internacional. Ou seja, estas cadeias internacionais de mercadorias fazem com que os países ou as regiões do núcleo orgânico repassem para os países da semiperiferia e da periferia os custos sociais e econômicos dos investimentos em inovação. Ou seja, é necessário investir recursos econômicos nesta atividade. Estes recursos econômicos serão, os investimentos desses recursos serão reembolsados por esta atividade e por esta atividade que resultará neste bem. A maior parcela de valor existente aqui, ela é apropriada não aqui e não aqui, e sim aqui, né? Portanto, nós temos uma nova realidade para pensarmos as relações ou os impactos da atividade inovadora, ou seja, do empresário inovador, no sistema econômico. Na abordagem schumpeteriana clássica, a formulação é esta: enquanto estas coisas estão sendo iniciadas, ou seja, o investimento em inovação, temos um rápido dispêndio e uma prosperidade predominante. E enquanto elas estão sendo completadas, os seus resultados aparecem, temos a eliminação de elementos antiquados da estrutura industrial e depressão predominante, né? A visão gráfica seria esta: enquanto as coisas estão sendo iniciadas, nós temos a fase A, uma fase de expansão do sistema econômico.
Enquanto elas estão sendo concretizadas, nós temos a fase B, de depressão do sistema econômico, e assim sucessivamente, numa linha de tempo. Ora, se nós pensarmos esta mesma questão na abordagem de Arrighi, nós substituiremos uma palavrinha. Ao invés de nós dizermos enquanto, nós dizemos onde. Ou seja, onde essas coisas estão sendo iniciadas, o crescimento e a inovação, temos um rápido dispêndio e prosperidade predominante. E onde elas estão sendo completadas, os seus resultados aparecem, temos a eliminação de elementos antiquados da estrutura industrial e depressão predominante. Graficamente, como é que nós veremos? Ao invés de ondas de expansão e recessão numa linha de tempo, nós temos uma espécie de geografização, se me permitem o neologismo, né? Uma geografização dessas ondas expansivas e recessivas. Nós temos um núcleo orgânico que exporta uma fase B, permanentemente exporta uma fase B para a semiperiferia e a periferia, ou seja, ele exporta custos de inovação para a periferia e semiperiferia em permanência. É a periferia e a semiperiferia que adaptam-se permanentemente aos choques de inovação, né? E veem a falência de estruturas sociais e econômicas antiquadas, né? Elas que vivem esse processo. E esse núcleo orgânico importa permanentemente uma fase A, ou seja, ele importa os insumos necessários, os recursos necessários à inovação. Ele é que se beneficia permanentemente do processo de inovação. Ele vive em permanência uma fase A, né? Ora, qual é a consequência, então? Nós temos uma economia mundializada que caracteriza-se como uma economia de inovação permanente. Nós somos confrontados permanentemente com novos bens, novos objetos, novos processos, etc, 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 etc. Permanentemente somos confrontados com isso no nosso cotidiano. Esta inovação, nessa economia de inovação permanente, as fases de prosperidade e depressão se agrupam no espaço e não no tempo. As cadeias internacionais de mercadorias permitem que o núcleo orgânico exporte os custos da inovação para a periferia e semiperiferia. E inaugura-se, portanto, um período de inovação permanente no núcleo orgânico, depressão permanente na periferia e estagnação permanente na semiperiferia, em países como o Brasil. Claro que esse é um modelo teórico, né? Como todo modelo teórico, ele faz a abstração de inúmeras variáveis. Portanto, por exemplo, os problemas referentes às transações financeiras internacionais não estão presentes nesta exposição, né? E as transações financeiras internacionais, como uma variável empírica importante e decisiva na economia internacional, pode gerar crises conjunturais, como a que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, que não tem, na sua imediaticidade, não tem nada a ver com os mecanismos de inovação tecnológica, tal como se processam na economia globalizada. No entanto, não há dúvidas que a superação desta crise se dará pela capacidade da inovação tecnológica, pela capacidade de mudança na base dos sistemas econômicos e de mudança nas condições de oferta de bens e, portanto, de mudanças nos hábitos de consumo da sociedade, né? Ora, daí a importância de políticas públicas de inovação tecnológica, inclusive numa conjuntura como esta na qual nós estamos vivendo. Políticas públicas de inovação tecnológica, dado que o desenvolvimento não resulta automaticamente do funcionamento do sistema econômico. Então, são necessárias políticas que incentivem, que aumentem o peso relativo das atividades típicas do núcleo orgânico, ou seja, a atividade cerebral do sistema econômico, né? Através de políticas que fomentem a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no contexto de sistemas nacionais de inovação, que são sistemas articulados de instituições e de fluxos de conhecimento. Isso é uma repetição de
de uma célebre abordagem sobre esse tema, que é conhecida como o Manual de Oslo, né, que é disponível, enfim, na internet, disponível em várias fontes. Professor, eu tenho uma dúvida, que é a questão desse gráfico aí em relação ao mundo orgânico, né, como é que ele importa essa inovação, se vem da periferia, e como é que esse processo de inovação é feito dentro do núcleo orgânico. Sim, eu vou dar um exemplo empírico que talvez permita a compreensão desse processo e que é um pouco defasado pelo destino que o principal agente econômico do exemplo está tendo nessa crise econômica internacional. Há alguns anos atrás instalou-se no Rio Grande do Sul uma montadora da General Motors, a GM. Essa montadora gerou um efeito de modernização em toda a cadeia produtiva do setor automobilístico do estado do Rio Grande do Sul, que tradicionalmente é um fornecedor para as montadoras instaladas em São Paulo. Há várias empresas, né, de autopeças, empresas que fabricam insumos para o setor automotivo. A instalação da GM gerou um processo de modernização que foi festejada exatamente por isso. Há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar uma empresa que fabrica 2 itens para o automóvel Corsa, que foi o automóvel que começou a ser fabricado pela GM no Rio Grande do Sul. Essa empresa é localizada a uns 300 quilômetros, um pouco mais, da sede da montadora, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Panambi, que é uma cidade de base industrial importante. Aquela empresa, a visita à empresa é algo muito esclarecedor. Ela é uma empresa extremamente moderna, um processo de gestão de produção up-to-date, e que reflete, ela é organizada internamente como um relógio, e o nível de tensão que se vive dentro da fábrica é algo próximo do insuportável. E o gerente de processo da empresa estava me explicando o principal desafio da empresa. Na medida em que eles fornecem esses 2 itens do automóvel, são 2 itens críticos, eles têm que submeterem-se às exigências de qualidade da empresa, às exigências de produção de uma montadora que trabalha com estoque zero, né? E aos processos de atualização tecnológica constante decorrentes das inovações que a empresa está permanentemente, que a GM está permanentemente embutindo no produto final. E sabendo que num prazo de X meses, eles têm que diminuir em tanto por cento o preço final dos seus produtos, que são insumos do automóvel, porque o automóvel vai ficando fora de linha, vai defasando e, consequentemente, vai desvalorizando-se no mercado, em função dos novos produtos que forem colocados, que forem criados pela GM. Ou seja, eles têm um custo e tem que pensar em toda a logística de transporte desse produto até a sede da montadora na periferia, na região metropolitana de Porto Alegre. Ou seja, eles têm que investirem constantemente recursos financeiros para poderem se adaptar a exigências de um processo tecnológico, de um processo de produção, resultante da capacidade de inovação da General Motors. Compreende? E eles estão sob risco, portanto, de falência permanente, de defasagem permanente. Estão permanentemente necessitando incorporar novos recursos para modernizarem o seu processo produtivo e poderem colocarem-se ao nível das exigências da montadora, ou seja, da inovadora. O que isso significa? Significa que o custo econômico da inovação, né, ou seja, que é aquele custo empiricamente representado pelo processo de retirada do mercado das empresas que não conseguem se adaptar
ao novo padrão resultante da inovação tecnológica, isto que representa, em última análise, a fase B do processo, né, do modelo schumpeteriano, que é o processo recessivo, este custo não está sendo bancado pela empresa inovadora, e sim pela empresa que responsabiliza-se pela fabricação do bem, né? No caso, representada por uma sistemista que fabrica 2 itens do veículo, né, do automóvel. Eles é que estão incorporando esses custos, né? E, portanto, por mais que se modernizem, eles não conseguem assumir a dianteira do processo. Eles modernizam-se, mas economicamente falando, eles estão estagnados. Porque o que eles conseguem incorporar, em termos de valor, pela fabricação do produto, é imediatamente dispendido na modernização necessária para alcançar a nova inovação, né? A inovação permanente. Compreende? Quer dizer, então eles vivem, se nós projetarmos a situação desta empresa para a situação de uma economia da qual ela é uma integrante, de um sistema econômico da qual ela é a integrante, do sistema econômico nacional ou da região econômica da qual ela é integrante, se nós projetarmos a situação desse sistema econômico, nós veremos que o sistema econômico é um sistema estagnado. Ele transforma-se na medida em que ele incorpora os resultados da inovação. Agora, ele incorpora esses resultados às custas de um investimento que anulam os eventuais benefícios desta incorporação, né? E, portanto, os benefícios são incorporados pela empresa ou pelos setores que conseguem realizar permanentemente a atividade de inovação, né? Então, por isso nós podemos dizer que quem inova na economia globalizada exporta constantemente uma fase B. Por quê? Porque transfere os custos da inovação para a periferia e para a semiperiferia, não é? Quer dizer, não significa dizer que o inovador ele vai consumir insumos materiais e que ele deveria despender recursos para isso. Não, hoje isso já não existe. O próprio executivo da GM, na inauguração da sua montadora na região metropolitana de Porto Alegre, falou no discurso inaugural que a GM hoje não é mais uma fábrica de automóveis. A GM é uma fábrica de projetos de automóveis. Ela não lida mais com matérias, com coisas, não, ela lida com ideias. E é através dessa sua capacidade de inovação, capacidade de criação de novos projetos, que ela acumula os seus benefícios. Ou pelo menos acumulava, não é? Até que a gestão financeira desses recursos não comprometesse nesse processo. Compreende? Então, as atividades típicas de núcleo orgânico são cada vez mais essas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, de geração de impactos na oferta de bens. Impactos esses que obrigam os outros a adaptarem-se a estas mudanças, né? A vida é dura,